Fala pessoal, terceirão! Então mais um aqui, ó, última aula de revisão sobre hidrocarbonetos, tá certo? Eu tô preparando para vocês essa última revisão, tá? Hidrocarbonetos cíclicos agora, aquelas cadeias fechadas, tudo bem? Tanto as alicíclicas quanto as aromáticas. Eu peço perdão ainda pelo teor amador, mas é porque eu estou precisando comprar algumas coisas para melhorar aqui a situação. Vou gravar umas aulas nas novas plataformas também. Então a gente está aprendendo, tá? A gente está aprendendo e vai melhorar aí para vocês. Mas vocês têm a vantagem de pegar e retroceder o vídeo aí. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá certo? Como eu havia falado, hidrocarboneto é muito importante, porque se você não entende hidrocarboneto, você não consegue fazer o resto das funções. Hidrocarboneto é a função mãe das outras funções orgânicas, né? Então quem já estava alinhado com o que nós aprendemos no ano passado, vai se dar melhor nessa situação. Quem está vendo pela primeira vez, né, vai sentir um pouquinho, tá? Então presta atenção, pessoal. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula, tudo bem? A gente começa aqui uma cadeia simples, fechada, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó, 5 carbonos e um radical do tipo metil. Ah, professor, como é que eu dou o nome? Simples, tá? Você está vendo aqui, ó, o metil, que é o radical. A cadeia principal, quem que é? É o ciclo, tá? Então você vai sentir quando o ciclo é a cadeia principal. Aí você coloca lá, metil ciclo propano. Professor, é obrigatório colocar o ciclo? Claro, é obrigatório, senão vai entender que é uma cadeia aberta. Tranquilo, pessoal? Eu tenho aqui, logo aqui abaixo, eu tenho o metil, né? Eu vi que o metil não tem condições de ser cadeia principal, porque ele é muito pequeno. E eu vi ali o anel aromático. Então esse é o metilbenzeno, tá? Vamos colocar aqui, ó, metilbenzeno. Tranquilo? Olha, o metilbenzeno é muito importante porque no seu vestibular, tá? Ele vai vir como tolueno, provavelmente, viu? Então você tem que ficar esperto com isso daí. Metilbenzeno é o famoso tolueno. Tranquilo? Já é um composto aromático. Tranquilo, pessoal? Vamos dar sequência aí, tá? Aqui eu já tenho uma cadeia cíclica com 2 radicais. Ah, professor, o problema aí, como que a gente faz? Então você vai fazer o quê? Da posição numérica, eu já sei que é 1 e 2, né? Porque eu vou pela sequência que é mais próxima. Você deve estar se perguntando assim, cara, qual que é o carbono 1? A gente não faz em ordem alfabética, então o radical etil vai ser o carbono 1. Então esse cara aí vai ser o quê? Vai ser o 1 etil, 2 metil, ciclobutano. Tá? Então se você tiver dúvidas aí, você retrocede aí no seu vídeo e você assiste novamente, tá certo? Então vamos lá, eu vejo agora abaixo aí uma cadeia aromática, que é o benzeno, né, que é a cadeia principal, e tem 2 radicais da mesma forma. Vou dar posição numérica, tá? Vou dar posição numérica. Quem é o 1? Olha, o 1 ali pela ordem alfabética é o etil lá em cima. E aí, professor, eu devo seguir em ordem em sentido horário ou anti-horário? Você vai pelo menor número, tá? Então você vai ver, ó, presta bem atenção, que pelo menor número, o metil ali vai estar na posição 3. Como é que fica aí? Então vai ficar o quê? O 1 etil, 3 metil benzeno. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Então veja com calma aí, retrocede, que você vai conseguir fazer os exercícios com tranquilidade, beleza? Vamos dar sequência aí. Agora eu te dou uma cadeia aberta uma cadeia cíclica com 3 radicais, posições numéricas do menor número, sempre, tudo bem? Lembrando que essa é uma cadeia alicíclica, ela não é aromática, tá? Simplesmente posição numérica. Então você vai seguir a sequência aí horária, que vai dar o menor número, tá? E aí você fala, professor, qual é a ordem que eu coloco para colocar os radicais? Ordem alfabética, tá certo? Olha, eu vejo aqui que no carbono 2, tá vendo aqui? Ele é o etil. Então você coloca lá, ó. E lembrando que eu tenho um radical em duplicidade aí, que é o metil, você vai dobrar os nomes. Dimetil, tá certo? Nesse caso, dimetil não vem antes do etil, porque o di é só para dobrar o nome. O nome do radical é simplesmente metil.
Então, na ordem alfabética, o etil vem antes do metil, mesmo que você dobre os nomes. Então, vamos ver aqui como é que fica. Vai ficar o 2-etil, tá certo? 1,4 dimetil ciclohexano. Se você quiser colocar tudo junto aqui, ó, coloca ciclohexano sem o H. Tudo bem? Se você quiser colocar o H, põe o tracinho. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos prosseguir aí, tá? Essa aula de hoje ela não é comprida, tudo bem? Então, olha só, uma coisa muito importante que cai no vestibular demais são as orientações orto, meta e para, posições numéricas para anéis aromáticos dissubstituídos. É só para benzeno dissubstituído. Então, a posição orto é o radical na posição 1, 2. Tá? O meta indica radical na posição 1, 3. E por final, o para que indica a posição 1,4. Então vamos ver. Nesse caso aqui, a gente tem o etil na posição 1 e o metil na posição 4. Se você fosse falar a posição numérica, seria 1 etil, 4 metil, benzeno, tá certo? Só que a posição 1,4 a gente é o quê? A posição para. Então a gente substitui esse 1 e 4 por para. Então fica para, etil, metil, benzeno. Tudo bem? Daqui a pouco a gente faz exercício, tá? Vamos dar sequência. Eu tenho aqui agora o mesmo composto, só que agora o metil, ao invés de estar no 4, ele está na posição de número 3. Então seria 1 etil, 3 metil, benzeno. Não vamos tratar assim, vamos fazer o quê? Meta, posição 1, 3. Etil, metil, benzeno. E agora vamos mudar aqui o metil daqui, vamos colocar ele na posição de número 2. Olha lá. Tudo bem? Passou aqui para o 2. Então vai ficar o quê? Só que agora é o quê? É metil e metil. Metil e metil é o dimetil. Mas em quais posições? 1 e 2, que corresponde ao orto. Então você chama ortodimetilbenzeno. Tá certo? Aqui, ó, ortodimetilbenzeno. Deixa eu fazer um adendo aqui para esses caras aqui, ó. Tá? Para o dimetilbenzeno. Eles têm um nome popular, tá? Conhecido como chileno. Tudo bem? São chamados de chilenos com X. Os dimetilbenzeno. Tanto o orto quanto o meta e o para. Esse daqui seria o orto chileno. Ah, mas por quê? Porque eles acharam legal, tá, pessoal? Não se preocupa com isso. Tudo bem? Vamos dar sequência? Vamos lá. Olha só. Agora, nos naftalenos. Olha só. A gente dá as posições assim, ó. Acima, abaixo, alfa. De ladinho assim, ó. A gente fala de banda beta. Tudo bem? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho lá o alfa-metil-naftaleno. Mas, professor, e se tivesse aqui embaixo? Lembra? Acima, abaixo, alfa. Também seria o mesmo nome, alfa-metil-naftaleno. Tá? Ah, mas professor, e se tiver do lado? Então, se tiver do lado, é o beta-metil-naftaleno. Tudo bem? Mas isso para quando tem um radical só, um substituinte. Ah, professor, e se tiver mais de um? Posição numérica, tá? Vamos ver. Então, olha só. Aí o PAC, ela nos diz o seguinte, você pega aqui o anel aromático, esse superior da direita, você chama de 1 e conta em sentido horário, tá certo? Lembrando que na junção de anéis aromáticos não tem substituinte, tá? Tudo bem? Então vamos ver como é que fica aí, olha só. Eu dei ali o 1-metil-naftaleno, que seria o alfa, né? Mas tem um substituinte só. Agora, olha só, com 2 substituintes não tem jeito. Tá? Aí você vai ter que falar, não dá para falar alfa e beta. Então você tem que dar posição numérica. Então lembrando, esse aqui é o 1, esse de cima. Logo esse aqui é o 2. Então esse é o 2,
Aí você conta 3, 4, 5. Então é o 2,5 dimetilnaftaleno, tá? Eu não vou repetir porque você pode retroceder o vídeo aí. Então vamos ganhar na dinâmica, senão o vídeo fica muito extenso e você fica cansado. Tem alguns exercícios aí pra gente fazer. Como esse. Ele fala aqui, ó, do isopor, tudo bem? Então o isopor é um polímero, tá? Que tem um material chamado, olha aqui, ó, tá vendo? Este radical, então este radical a gente já estudou, você chama ele de vinil, é o vinil, o famoso radical vinil. E o vinil e o benzeno, tá? Então como que é o nome desse carinha aqui? Letra E, vinil benzeno, tá? Você não precisa colocar a posição numérica, professor? Não, só tem um radical no benzeno, não precisa de posição radical. Esse eu entendo que ele é o número 1, tá certo? Então não precisa. Vamos dar sequência aos exercícios aí, ó. Ele fala aqui, ó, diga não às drogas, tá? Ele tem um texto que você pode ler aí, vai ficar super tranquilo, né? Aí ele fala lá no final da história, qual é a estrutura desse solvente orgânico? Quem é esse solvente orgânico? O tolueno. O tolueno é o metilbenzeno. Então você faz o benzeno e coloca um CH3, como esse daqui. Simples assim. Você veja que eu não coloquei aquela bolinha. O que é aquela bolinha? É a ressonância das duplas ligações alternadas, justificando esse movimento rotacional dos elétrons π para estabilizar o anel. Isso é chamado de ressonância. Tá certo? Você pode representar o benzeno assim, ou com aquela bolinha no meio. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Olha só. Eu tenho aqui, ó, quantos átomos de carbono insaturado? Insaturado é com dupla ou tripla, tá certo? Então, o que tem aqui nesse para diterc 1,4 butil, terc, butil, benzeno. Olha, eu vou ver aqui, tem no anel aromático, eu tenho duplas ligações alternadas. Eu tenho 3 duplas alternadas. Então, ora, quantos carbonos insaturados eu tenho? 6. Tá certo? Olha lá. Eu tenho 6 carbonos insaturados. Eu tenho 3 insaturações, só que estão entre carbonos. Então, vai dar 6 carbonos insaturados. Então, que letra que dá? Letra B de bola. Tá? Então, vamos para o próximo exercício. Esse aqui era facinho, né? Vamos lá. Muito bem, olha só, eu tenho vários compostos aqui, né? Então, ó, rapidão. Eu tenho aqui o benzeno, né? Eu tenho benzeno, não repete aqui. Eu tenho o metilbenzeno 2, que é o tolueno. Você vai marcando aí, independente de alternativa, tá? Aí você olha aqui, ó. Pô, então eu tenho o 1,2 de metilbenzeno. 1,2 de metilbenzeno é o é o orto de metilbenzeno. Assim como 1,3, eu tenho o quê? Metadimetilbenzeno. Assim como 1,4, eu tenho o paradimetilbenzeno. Horas, há um pouquinho atrás eu falei para vocês, eles têm um nome particular, né? Os dimetilbenzeno da vida. Eles são chamados de chilenos. Então é o ortochileno, é o metachileno e é o parachileno. Ô professor, quais os nomes então? Letra E, benzeno, benzeno. O nome usual desse aqui, tolueno, e esses daqui são os chilenos, orto, meta e para. Beleza? Nós ficamos por aqui hoje, né? A gente termina então essa parte de revisão de hidrocarbonetos e a gente, na próxima aula, dá sequência às funções orgânicas. Agora vocês têm que resolver bastante exercício mesmo de função de hidrocarbonetos, tá? Beleza, pessoal? Um abraço, fica com Deus e feliz Páscoa para todo mundo. Bom abraço, até mais.